Você já pensou sobre a Faber-Castell e sobre toda a sua história até os dias de hoje? Acho que não, não é mesmo? Vem comigo que vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Atuando como a maior marca do mundo em seu segmento, a empresa já esteve nas mãos de diversas gerações. A Faber-Castell se tornou uma das maiores referências em materiais para desenhos e pinturas. O surgimento da Faber-Castell. A empresa começou em uma pequena oficina alemã fundada em 1761 pelo marceneiro Caspar Faber. Apesar da profissão criar uma associação óbvia, curiosamente o primeiro protótipo de Caspar não era constituído de madeira, mas sim de chumbo. 23 anos depois, o pequeno negócio passou a ser comandado pelo herdeiro e grande visionário em sua época, Anton Wilhelm. Ele foi responsável por profissionalizar o nome da marca usando as suas iniciais e sobrenome, nascia assim a A.W. Faber. Posteriormente, Anton Wilhelm também percebeu que se investisse parte do capital da oficina em outros imóveis poderia acelerar a produção e aumentar o lucro em sua cidade. Essa foi uma importante decisão que elevou os custos no começo, mas acelerou o crescimento a longo prazo. Quando a empresa passou a ser comandada por Georg Leonhard Faber, a Alemanha vivia crises políticas e econômicas que duraram de 1810 a 1838. Diante deste cenário, o neto de Caspar não pôde evitar o declínio da produção que ameaçava a sobrevivência da empresa, a globalização da A.W. Faber. Em 1839, Georg Leonhard faleceu precocemente. O fato levou à transferência administrativa da A.W. Faber para seu filho Lothar von Faber, um jovem que na época tinha apenas 22 anos. Lothar precisava de soluções para manter o progresso do patrimônio familiar. Primeiramente, ele decidiu entender mais sobre o seu negócio, por isso viajou para conhecer a fundo como funcionavam as empresas fabricantes de instrumentos de escrita em Londres e Paris, adquirindo valiosas experiências. Retornando ao seu país de origem, ele estabeleceu o que hoje conhecemos como visão da empresa. Daquele momento em diante, a A.W. Faber não seria mais apenas uma oficina, mas sim uma organização comprometida. Após revisar e reposicionar o negócio, Lothar criou um novo produto, o lápis hexagonal, na qual timbrou as iniciais A.W. Faber, dando origem ao primeiro instrumento comercializado com marca registrada na história. Foi quando o quarto herdeiro em sua linhagem decidiu expandir os horizontes da marca. Se não havia como modificar o caótico cenário germânico, a melhor solução era deixá-lo e buscar novos locais. Em 1843, Lothar inaugurou um escritório de vendas em Nova York, dando início à venda dos produtos com a marca A.W. Faber em solo americano. 6 anos após, ele inaugura também a primeira subsidiária estrangeira da empresa no país. O sucesso da subsidiária possibilitou a expansão da empresa para outras cidades importantes na época, como Paris, Londres, Viena e São Petersburgo, tornando assim a marca global. Para padronizar os produtos ao redor do globo, em 1851 Lothar determinou a rigidez e espessura que cada lápis deveria ter. O modelo inovador posteriormente foi copiado por todos os outros fabricantes do setor. A origem do nome Faber-Castell. Em 1898, Ottilie von Faber, neta de Lothar von Faber, se casou com Alexander zu Castel-Rudenhausen, herdeiros de um dos sobrenomes nobres mais antigos da Alemanha. Porém, seu avô Lothar não queria que a neta perdesse o nome da família após o matrimônio. Para resolver o problema, foi criado um novo sobrenome, Faber-Castell, denominação que, além de atender ao pedido do avô, acabou se tornando o novo nome da indústria. A tecnologia Faber-Castell. Pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a empresa lançou as primeiras lapiseiras voltadas para o desenho técnico, as quais apresentavam grafites com diâmetro milímetros. Nos anos seguintes, a Faber-Castell ampliou o seu mercado para a Oceania e América Latina, onde passou a produzir outros instrumentos voltados para desenho e pintura, como marca-textos e canetas esferográficas. Em 1993, ocorreu o realinhamento do grupo. Faber-Castell levou à ascensão mundial da marca alemã. O foco principal foi revisar a imagem e comunicação da marca em escala mundial. Para isso foi fundamental readquirir os direitos autorais sobre a marca nos Estados Unidos, os quais haviam sido perdidos como resultado da Segunda Guerra Mundial. Novos mercados. Nos anos 2000, a empresa passou a investir em brinquedos educativos, além de novas tecnologias mais seguras para crianças pequenas. Um exemplo disso é o lápis Max, que aposta na nanotecnologia para oferecer um grafite mais macio e resistente. A última empreitada é a entrada no setor de cosméticos, apostando na expertise em cores. Apesar da Faber-Castell já fornecer subprodutos usados em sombras e lápis faciais, essa é a primeira vez que esses produtos serão assinados oficialmente com o nome da marca. Em uma era em que o branding é essencial para o sucesso de qualquer marca,
Por se tratar de um produto que envolve o uso de recursos naturais para sua criação, não basta apenas ser a marca top of mind, é preciso cuidado para não esgotá-los. Para solucionar o problema, parte da madeira utilizada na confecção de lápis vem de áreas de reflorestamento no Brasil, as quais se encontravam desmatadas e foram recuperadas pela empresa. A Faber-Castell é um exemplo de empresa que conseguiu manter o compromisso de fabricar produtos de alta qualidade, sem deixar de arcar com a responsabilidade ambiental. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!